Depois de aparado algumas arestas, alguns problemas acerca de chegada de ajuda humanitária por parte de Israel, finalmente o acordo entre Israel e Hamas volta a valer e tivemos hoje o terceiro dia de libertação de reféns, com 17 nomes sendo incluídos. Vale lembrar que o Benjamin Netanyahu visitou in loco ali a faixa de Gaza e garantiu algumas coisas acerca do futuro do território. Notícias importantes também, acerca de um grande ataque com drones da Ucrânia contra a Rússia, e isso faz parte de um escopo maior, de um contra-ataque, já que a Rússia também fez grandes ataques. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. E para finalizar, pessoal, muita gente está considerando que o Milei está cometendo, vamos colocar assim, um estelionato eleitoral. Ou seja, prometeu algumas coisas durante a sua campanha, mas agora, com a política de aproximação com Xi Jinping, e inclusive com a Diana Mondinho, muito possivelmente a sua ministra das Relações Exteriores, fazendo uma visita oficial ao Mauro Vieira e convidando o Lula para sua posse, há o medo que ele possa ser mais um político comum, vamos colocar, da Argentina. E aí, pessoal, será de fato o Milei está cometendo uma falsidade eleitoral? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e também, pessoal, vota lá em primeiro pelo IBEST, só faltam 3 dias para encerrar a votação, e eu tô aí, galera, entre os top 3 dos maiores influenciadores da educação em 2023. Por ganhar esse prêmio seria, assim, uma honra inenarrável aqui para mim e, claro, para o canal, pra gente também, seria sensacional. Tamo junto, pessoal? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante, ó. Como eu falei para vocês ontem, inclusive, enquanto eu estava gravando, né, teve uma pequena mudança aí dos rumos da negociação, mas o Hamas, ele tinha vetado a troca ali de reféns, de prisioneiros com Israel, porque Israel tinha prometido a chegada de ajuda humanitária. Caminhões ali contendo águas, insumos, medicamentos, combustíveis pela primeira vez, e aparentemente as promessas iniciais davam conta que seriam necessários centenas de caminhões, mas Israel só tinha deixado chegar 50. O Catar e o Egito, que são os dois principais mediadores entre Israel e Hamas, apararam ali as arestas, né, um pouco as diferenças ali entre os dois, e a gente teve, segundo informações aí confirmadas, 200 caminhões de ajuda humanitária chegando em direção à faixa de Gaza. No mesmo dia, teve a libertação dos reféns e hoje estamos no terceiro dia. Hoje, segundo as informações, nós temos 14 israelenses e 3 tailandeses, ou seja, somando 17 pessoas que foram libertadas pelo Hamas. No total, isso dá 58 reféns contra 78 palestinos que foram soltos também das prisões israelenses. Lembrando, pessoal, que tem muito palestino também preso, principalmente na Cisjordânia, assim, por questões, né, relacionadas a tirar-vida, essas coisas, mas algum com crimes mais moderados, vamos colocar, que só, entre aspas, fazem manifestações de desordem contra Israel, incitação à violência e tal, e inclusive existem mulheres e crianças que estão também nessas posições. O acordo prevê, pessoal, tanto a libertação desses prisioneiros, a chegada de ajuda humanitária, a pausa humanitária, que segundo inclusive tá, a própria Cruz Vermelha não foi respeitada. A gente teve a morte de um palestino, segundo a Cruz Vermelha, tá? Instituição aí ligada à ONU. A morte de um palestino durante o momento da pausa humanitária, enfim, para estabelecimento aí das relações entre os dois. Israel garante, pessoal, que vem sendo um sucesso a sua operação, tanto na troca de prisioneiros, como também, anteriormente, né, os ataques que foram feitos. Por exemplo, Israel divulgou hoje que 5 lideranças importantes do Hamas elas foram mortas pelo Estado israelense e que isso dá a entender que no futuro, pela própria visita que o Benjamin Netanyahu fez hoje ao território de Gaza, a gente tem 3 questões acontecendo. Primeiro, o Israel vai eliminar o Hamas, ou seja, não vai mais existir. Eu, particularmente, pessoal, não acho que isso vai de fato acontecer. Vamos analisar o porquê. Israel vai trazer de volta todos os sequestrados, inclusive algumas pessoas que eram dadas como mortas, elas voltaram, ou seja, não tinham sido mortas, né, pelo Hamas, e também garantir que Gaza será uma área segura. Inclusive, segundo declarações do general Al-Sisi, ou seja, representante do Egito, ele também corrobora com essa ideia de desmilitarização de Gaza. Lembrando, não quer dizer que ele apoia que os palestinos vão para o território do Egito, para a Península do Sinai, que são coisas bem diferentes.
mas que ele apoia uma desmilitarização do território, até porque, galera, para o Egito é interessante. O Egito é um país que reconhece Israel desde os acordos de Camp David, tá? Ou seja, para ele não é interessante que tenham Hamas, que tenham grupos ali que sejam abastecidos com ajuda interna, algum tipo de resquício, né, galera, querendo ou não, né, são povos árabes, árabes palestinos, mas que também podem migrar em direção ao Egito, fazer esse grupo aumentar. Então, para o Egito, é interessante também que o Hamas seja aniquilado. Mas por que eu falei para vocês que é difícil? Porque Israel já causou a morte de 15 mil palestinos. Querendo ou não, pessoal, isso enfraquece um pouco essa narrativa de um Estado mais pacífico. Ah, professor, mas eles estão certos. Não é isso que eu estou analisando, tá? Eu estou analisando as consequências políticas do fato. Mesmo que o Hamas, de fato, seja aniquilado, cara, a gente tem ali filhos, primos, parceiros, né, amigos, enfim, de pessoas que foram mortas pelo Estado de Israel. Será que eles vão pensar, nossa, é verdade, hein? É porque o cara atuava como um grupo terror, tananã, então realmente o Estado tá certo? Ou será que ele vai pensar, poxa, esse Estado de novo tá oprimindo os palestinos, de novo tá tirando os nossos territórios, tá matando aqui os meus amigos, entende? Então, geralmente, quando você resolve essa questão com violência, dá a entender a consequência natural é a ascensão de outros grupos também mais extremistas, que penso eu que tende a ser a consequência. Tanto que, por exemplo, pessoal, a própria autoridade palestina do Mahmoud Abbas vem perdendo um pouco de respeito, não só no Hamas, não só na faixa de Gaza, que já era natural, porque não tinha muito, né? Mas na própria Cisjordânia, com a ascensão de grupos também mais extremos e que não reconhecem no Mahmoud Abbas como uma instituição que possa representar os grupos palestinos. Ou seja, pessoal, situação complicada, tá? Mas que, segundo Hamas, aliás, segundo Israel, nada impedirá que eles de fato consigam estabelecer a segurança do Estado de Israel. A gente teve também, pessoal, um ataque bem significativo de drones. Segundo a Rússia, tá? Todos eles foram paralisados. Foram 20 drones contra Moscou e algumas regiões próximas também de Moscou. Lembrando que a contraofensiva nesse momento está paralisada. Tiveram notícias que eu divulguei para vocês ontem de mídia alemã, pessoal, super significativa, falando que o Olaf Scholz e o Biden estão pressionando o Zelensky para que ele inicie algum tipo de processo de negociação de paz. Só que, claro, né? O Zelensky fala que não vai aceitar, porque a Rússia considera que, como paz, seria que a Ucrânia se desmilitarizasse, prometesse não entrar para a OTAN, não agora, mas tipo, mudasse a sua própria constituição, tá? E também que a Ucrânia cedesse os territórios de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Zaporizhia, Kherson e a própria Crimeia para os russos. Coisa que o Zelensky também não vai aceitar. Mas com os Aluzny, com outras lideranças militares, dando a entender, pessoal, que existem países que ajudam muito os ucranianos, que estão começando a falar em processo de paz, em negociação com a Rússia, em talvez, pessoal, reduzir a ajuda militar, se bem que a Alemanha e os Estados Unidos continuam ajudando, tá? Mas eu diria que a ajuda ela está menor, com a tendência de ficar menor ainda no futuro. Porque, segundo a Bild, né, a revista alemã, o que está acontecendo agora é que a Alemanha e os Estados Unidos, não é que eles querem não ajudar a Ucrânia, mas eles não acham que a Ucrânia vai conseguir retomar os territórios. Então, eles estão oferecendo armamento num nível só de manter os territórios que hoje estão sob domínio da Ucrânia. Mas os territórios que foram invadidos pela Rússia, eles já consideram como fora de cogitação. Vale lembrar que esses ataques, eles também acontecem numa esteira de um dos maiores ataques que aconteceram ontem, com 75 drones, tá? Segundo a Ucrânia, foram 911 ataques nos últimos dias, com 19 mortos e 84 feridos. Ou seja, com o inverno chegando, com baita lamaçal, neve, com a dificuldade de tanques, né, infantaria, partir para cima do outro país, com a contraofensiva paralisada, a gente deve ter um ataque com drones bastante significativos num futuro próximo. Talvez a Ucrânia use o mesmo método, aliás, a Rússia, o mesmo método que usou no inverno passado, atacar pontos de infraestrutura, eletricidade, energia, saneamento, para que os ucranianos sofram bastante no inverno. Ah, professor, mas é desumano. Concordo, tá? Mas enfim, é uma tática que a Rússia usou no último inverno. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre Javier Milei. O Milei, que ele veio com propostas muito polêmicas acerca de questões econômicas. Então, por exemplo, questões políticas, né? Acabar com uma série de ministérios, Ministério da Educação, falou de privatização do Banco Central, da dolarização da economia. E aparentemente, pessoal, essas medidas econômicas, ele não vai voltar atrás. Se bem que até os planos mais radicais, como a dolarização da economia, a privatização do Banco Central,
pelo menos assim, em curto prazo, já que ele tem que formar o gabinete, não necessariamente com pessoas que pensam da mesma maneira que ele para ganhar apoio político, aparentemente, segundo as notícias, foram descartadas em curto prazo. Mas acho que é uma manobra para, em médio prazo, talvez conseguir os seus objetivos. Ou não. Pelo menos, não por enquanto. Mas, como eu narro para vocês, a Argentina não é uma ditadura. Não é o presidente que manda e pronto, tem que passar pelo Congresso. E se o presidente não tem base parlamentar, ele não consegue aprovar nada. Acho eu, galera, que ele está se dando conta disso, ou talvez já soubesse disso, mas agiu como um político que precisa de votos e quis romper com aquela política tradicional. Como assim, professor? Mesmo no segundo turno, ele já se aliou com uma centro-direita, do Maurício Macri, da Patrícia Bullrich, por exemplo, que foi a terceira colocada nas eleições da Argentina, com mais de 20% dos votos, ou seja, uma votação expressiva. E ele, por exemplo, nomeou a Patrícia Bullrich como uma das suas ministras da Segurança, papel que ela já tinha exercido na Argentina no passado e que fez ela se notabilizar como uma candidata viável, falando que garantia segurança, mais de direita, tal, né? Anti-peronista, anti-kirchnerista. Embora a Patrícia Bullrich já tenha sido peronista na sua juventude, na sua militância durante a juventude, ela se classificava como uma senhora de centro-direita que pregava muito essa questão da segurança pública. E por que ele fez isso? Porque ele precisa aprovar projetos. Ele tem minoria muito pequenininha do seu partido hoje no parlamento. Então, se ele fala em dolarização, em privatização do Banco Central e coisa que valha, ele não vai conseguir aprovar, pessoal, só porque ele está falando por decreto, entende? O Congresso vai derrubar. Professor, que injustiça, mas o Milei, ele teve a maioria dos votos. Pois bem, né? O Congresso também foi votado. Por que o voto no Milei é mais democrático do que o voto no Congresso, entende? Pessoal, são seios e contrapesos da democracia. É natural, tá? Infelizmente ou felizmente, né? Que nem eu falo. A democracia, ela é chata, mas ela é o menos pior dos modelos políticos. A democracia é chata, mas pior sem ela. Essa é a ideia, tá? Ou seja, o Milei ele vai ter que convencer até os peronistas, até os kirchneristas que as suas propostas são boas para que consigam ser votadas. E ele tá se ligando nisso, né? Por isso que ele tá nomeando, por exemplo, ministros mais ligados à centro-direita e até nas relações exteriores, quando o Xi Jinping ele mandou uma carta, por exemplo, à Argentina, trazendo ali algumas paramilizações, ele agradeceu e falou que quer manter as relações com a China. Por exemplo, ele se diz muito trumpista, mas o Biden ligou para o Milei e ele aceitou a ligação e falou que quer manter relações também com os Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral, ele foi emblemático, pessoal. Ele falou, por exemplo, que o Brasil, né, tinha o Lula que era comunista, que era corrupto, que a China escravizava a sua população. Agora, enquanto presidente ou futuro presidente, ele percebeu que é muito complicado você manter as suas relações políticas, né, ou seja, você ser um político que age de maneira tão ideológica assim. Quando a gente fala de relações exteriores, de negociação entre países, cara, independente se é direita ou esquerda, você tem que pensar no que é melhor para a Argentina. Brasil e China hoje são dos grandes responsáveis pela entrada de yuans e dólares na economia argentina. Ele não quer dolarizar a economia? Como se não tem dólares? Como se ele vai romper com os dois países que mantêm um comércio externo mais significativo com os argentinos, entende? Então ele, por exemplo, hoje mandou a Diana Mondinho, que possivelmente, pessoal, vai ser a sua ministra das Relações Exteriores, para fazer uma visita ao Mauro Vieira, o nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores. Dentre os temas tratados estão a questão de manutenção das relações econômicas externas, a questão do Mercosul. Lembrando, pessoal, que dia 7 de dezembro agora, a gente tem uma reunião decisiva para o futuro do Mercosul, para possível acordo, né? Mercosul e União Europeia. A União Europeia estava desesperada que o governo do Milei poderia meio que quebrar esse acordo, esse é o fato, tá? Já que o Milei critica bastante essa postura protecionista da União Europeia, segundo ele, né, hipócrita, de criticar os brasileiros, criticar os argentinos, sendo que eles desmatam, sendo que eles protegem a economia deles, mas aparentemente, pelas conversas que foram feitas, nada foi divulgado, tá, pessoal? Mas algumas coisas foram bem estabelecidas. E mais, a gente teve também um convite sendo colocado para o Lula. Lula, faça aqui, né, a visita para a posse do Milei. O Milei, galera, vai fazer a posse aí no mês de dezembro, né, no dia 10 de dezembro, só que existe um pequeno problema. A gente não tem a confirmação se o Lula de fato vai para a posse, tá? Por quê? Porque o Bolsonaro já anunciou que vai. E vai o Bolsonaro, vai, se não me engano, vai o Tarcísio também. Vai uma comitiva de políticos mais pró-Bolsonaro, mais pró-direita, que possivelmente quem vai comparecer à posse do Milei
também possivelmente é mais direita. Ou seja, possivelmente vai gostar mais do Bolsonaro do que o Lula. Qual que é o medo do Lula? Que ele indo à posse e o Bolsonaro também estando lá, e o Bolsonaro sendo mais ovacionado que o Lula, isso possa meio que complicar, né, ou deixar uma certa situação de constrangimento para o Brasil. Então está se cogitando que o Alckmin vá, ou até mesmo um embaixador brasileiro que está na Argentina, faça ali a visita à Argentina, né? A posse da Argentina. E aí, pessoal, você considera que essa mudança, vamos colocar, pô, visita oficial, sendo que criticou bastante, é um certo estelionato eleitoral do Milei? Eu, particularmente, pessoal, não acho legal que política seja feita dessa maneira. Mas, querendo ou não, a gente sabe que o que viraliza, o que discute bastante, o que é comentado, compartilhado, são declarações fortes. Pô, você deve ter visto, né, aquele vídeo com o Milei. Ah, Ministério daqui, ó, da Educação não sai pra nada, Ministério não sai pra nada, a China escraviza o povo, o Lula é comunista, bandido, tal, não sei o que lá. Cara, isso é muito bom pra política, né? Porque, que nem eu falei, viraliza, é compartilhado, tal. Mas política, quando você entra ali, não é feita desse jeito. É feita por mediações. Então, talvez ele tenha usado ali do jogo político para, enquanto presidente, e percebam, né? Pelo menos até agora, as suas propostas econômicas internas, ele continua a pé firme. Mas das relações exteriores, sabendo que é importante para a Argentina, aparentemente ele está dando uma certa mudada. E aí, galera, o Milei tá certo ou deveria manter as suas bases enquanto candidato na Argentina? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, questão polêmica, tá? No mais, pessoal, se vocês curtiram, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.